Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa quarta aula de História dos Hebreus. Amém? Dando aqui continuidade, segmento. Nós paramos aqui, estávamos analisando o período interbíblico e vamos entrar agora na história moderna do povo judeu. Lembrando aos irmãos que se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma análise, pode me perguntar. Manda aí no zap para mim, telefona, dá um jeito, ok? Que eu vou estar respondendo aos irmãos. Beleza? Vamos lá. A história moderna do povo judeu. A história moderna é aquilo que está além do contexto bíblico. Ok? Vamos lá. Nós poderíamos começar a história falando da história dos judeus, né? Não em 1895. Poderíamos aí começar aí do ano 200, 300, 500, né? Em diante, tem muita coisa que acontece, né? Os judeus são expulsos de muitos países. Mas vamos lá. Nós temos aqui o caso Dreyfus. O caso Dreyfus, né? De Alfred Dreyfus, né? O Alfred Dreyfus, ele foi um capitão da Marinha Francesa. E o homem, ele foi acusado de vender documentos secretos para o governo alemão, né? Essa acusação começou em 1894. Foi passando por tribunais, entendeu? Até que que no cerimonial, né? Cerimonial militar, ele era capitão da Marinha Francesa e era judeu. No cerimonial, ele tiraram as insígnias dele, tudo, né? O cidadão foi lá e quebrou a espada dele na perna. Foi um negócio assim vexatório, né? O documento ficou conhecido como o borderô, né? Alguns falam borderal, boreal, né? Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui, né? Até a capa de um livro, dá uma olhadinha aí. Tá aí, ó. O caso Dreyfus, né? É uma capa de um livro de Louis Begray, né? Retrata aí nessa pintura aí justamente, né, o Alfred Dreyfus, né, o judeu que foi perseguido, humilhado ali na França, ok? Vamos tirar a imagem dele aí. No dia 13 de abril de 1895, ele foi levado para a Ilha do Diabo, nas Guianas Francesas. E já tinha passado por outras prisões já, entendeu? Tornando-se seu primeiro prisioneiro. Isto daria início a uma campanha que dividiria a França em duas facções na época. Uma pró e outra contra Dreyfus. Mas, embora ele retornasse à França em 1903, esse judeu, né, capitão da Marinha Francesa, somente em 1906 ele foi completamente reabilitado e considerado inocente. Vou falar uma coisa para os irmãos. Não faltou perseguição. Não faltou perseguição para o Alfred Dreyfus.
foi um negócio muito vexatório. Foram falsas testemunhas, falsos documentos. Esse documento, por exemplo, Bordereau, gente, foi falso. Foi falsificado. Entendeu? E com isso, nós vamos ter aí um judeu, jornalista austríaco, que estava presente acompanhando essa situação, né, na França, que foi o Theodor Heuser, né? Estamos aí agora entrando no movimento sionista. Movimento sionista. Inclusive sobre o sionismo, significa o retorno à terra de Sião, a terra de Canaã. Eu tenho até um livrinho aqui da editora Juerp, ok? Que é o sionismo. Bem? Então vamos lá. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui, justamente uma imagem do Theodor Heuser. O Theodor Heuser, ele falou o seguinte: algum dia, quando o Estado judeu for uma realidade, tudo parecerá trivial. Talvez um historiador lúcido venha escrever que um pobre jornalista judeu, no momento da maior degradação de seu povo e do mais abjeto antissemitismo, transformou um trapo numa bandeira, transformou uma turba decadente num povo e foi capaz de envolver este povo nesta bandeira, né? Theodor Heuser. Aí, vamos lá, olha que frase bonita, né? Tiramos aqui a imagem. O sionismo até então era uma doutrina religiosa que pregava o retorno do povo à terra prometida. E tornava-se agora um movimento político. Tal como o novo Moisés, o Theodor Heuser, ele levantou o ânimo do povo e novamente lhes insuflou esperança de conquistar a terra prometida. Em Viena, ele lançou sua profecia. Fizeram lá uma conferência em Basileia. Ele falou o seguinte: na Basileia, criei o Estado judeu. Daqui a 5 anos, talvez, e daqui a 50, com certeza, todos o verão. O sionismo. Olha que coisa interessante, maravilhosa, né? Ele estava lá vendo o Alfred Dreyfus em toda a sua perseguição ali na França, e esteve, né, o Theodor Heuser, judeu jornalista, né, da Áustria, e ele deu esse empurrão para o movimento sionista, né, político. Temos agora a Declaração Balfour. Declaração Balfour. Ok? Eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem aqui do Balfour. Né? Temos aí alguns dizeres, está escrito em inglês, eu não vou traduzir para vocês, só mostrando mais aqui causa da imagem dele aí, porque ele escreveu justamente uma carta, né, em prol, a favor dos judeus. E esse documento depois foi usado, né, como base para o Estado, né, judeu. Vamos tirar a imagem. Vamos lá. Né? Lord Balfour
secretário do exterior da Grã-Bretanha, havia oferecido a Rai Wiseman, então presidente da agência judaica, um território na Uganda para o seu povo. Como este recusasse, Balfour criticou, mas Wiseman convenceu-o de que só a terra da Palestina satisfaria aos judeus como território. Mediante essas declarações, foi escrita uma carta que passou para a história como Declaração Balfour e que serviu como base futura para a fundação do Estado de Israel. Irmãos, é claro que cada item desse, cada título, né, que nós estamos abordando aqui, tem muito conteúdo. Basicamente aqui é só um resumo. Estamos aqui resumindo, analisando, ok? Tem muito conteúdo a ser visto, né? Vamos ver aqui agora a pessoa de David Ben-Gurion, né? Vou mostrar aqui uma imagem para vocês aqui. Tá aí, ó. Uma história pessoal. David Ben-Gurion. Isso. Estão vendo a imagem? Agora vamos estar tirando nesse momento aqui. Ok. Em 1935, ele é eleito presidente executivo sionista e chefe da agência judaica, embrião do futuro governo judaico da Palestina. Ok. Em 1948, juntamente com mais 37 pessoas, fundaram e organizaram o primeiro governo de Israel. Ainda não era o Estado judeu, o Estado de Israel, mas eles organizaram, fundaram o primeiro governo de Israel. Em 1949, ocorrem as primeiras eleições. Bem, vamos lá. É interessante que, só para lembrar, que em 1947, a ONU, entendeu? A ONU decidiu por votação o Estado de Israel, ok? Então, em 1948, juntamente com mais 37 pessoas, é melhor a correção assim, fundaram e organizaram o primeiro governo de Israel. Em 1949, ocorrem as primeiras eleições políticas para a formação do parlamento, onde o doutor Rai Wiseman é eleito presidente e Ben-Gurion assume como primeiro-ministro e ministro da Defesa de Israel. Ok? Mas nós tivemos um evento, entendeu? Antes disso tudo, ficou conhecido como o Livro Branco. O Livro Branco, né? Foi publicado pela Inglaterra em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, né? Este documento reduziu drasticamente a cota de imigração judaica para
a Palestina, que é a base do sionismo, o pessoal retornar à terra prometida, né? Só que nesse período, a Inglaterra que está mandando ali na Palestina, entendeu? E o que acontece? Escreveram o famoso livro branco, reduzindo a cota, entendeu? Então o que acontece? Judeus fugindo da Alemanha não conseguiam chegar na Palestina, na Terra Prometida. Olha que situação. Isto gerou o célebre episódio do navio Êxodos, que foi obrigado a permanecer no mar, sem poder entrar na terra de Israel. Gente, que coisa terrível! Deixaram o navio com os suprimentos acabando, abarrotado de pessoas no mar, entendeu? Sem poder entrar na terra de Israel por causa do livro branco. Vou mostrar para vocês aqui esse navio, o Êxodos. Tá aí até um livro aí de Oran Kaniuk, Êxodos, a Odisseia de um comandante, né? Então, esse aí é o navio, né? Navio antigo, abarrotado de judeu. E por causa do livro branco, eles não podiam entrar, deu um problema, né? Até que com intervenção ali internacional, alguma situação, aí conseguiram, mas depois pesquisem a história, analisem, se aprofundem, é importante para todos nós, ok? Vamos lá. Aí nós temos aí também, eu botei até aqui no quadro, o Holocausto. O Holocausto já é de conhecimento de todos nós, que foi feito pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Nós já sabemos. Dos 7 milhões de judeus que viviam nos países ocupados pelos nazistas, 6 milhões foram assassinados. Dos 7 milhões, 6 milhões foram assassinados, foram mortos pelos nazistas. Olha que situação. Sim, mataram os judeus, 6 milhões. Mataram o povo cigano, negros, homossexuais, entendeu? Eu quero mostrar aqui a capa de um livro para vocês aqui. Depois de Auschwitz, esse livro aí de Eva Scholz, o emocionante relato de uma jovem que sobreviveu ao Holocausto, né? Auschwitz foi um campo de concentração. Tiveram vários campos de concentração. A turma o pessoal era morto como formiga. Primeiro começaram a matar dando tiro, o que se tornou assim um pouco estressante, né? Segundo o relato alemão, para os soldados. Então inventaram maneiras mais assim rápidas para matar, como se amenizasse alguma coisa, né? Tipo botar eles dentro de um container de um caminhão e pegar a descarga do caminhão e virar a fumaça toda para dentro para sufocar a turma. Depois começaram a usar, isso aí foi o primeiro, vamos falar assim, o primeiro uso, né, de um gás
letal, mas depois começaram a usar um outro veneno lá, né? Aí, as famosas câmaras de gás que matavam basicamente assim, rapidamente o pessoal. Eu vou falar uma coisa para os irmãos: 6 milhões de judeus mortos por causa do antissemitismo. Os antissemitas, entendeu? Por causa de uma visão que não é humana, uma falta de humanidade, uma falta de tudo, entendeu? É lamentável essa parte aí da história dos judeus, ok? Eu vou fazer o seguinte: nesse momento eu vou estar dando uma pausa aqui e a gente segue com o próximo vídeo, amém? Tá excelente aqui o nosso conhecimento e temos muito mais a estar nos aprofundando, amém? Graça e paz em Jesus a todos, amém.